Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu vou finalizar a série das 7 igrejas do Apocalipse. No vídeo de hoje vou falar sobre as duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Vamos lá ao texto bíblico? Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Jesus, o nosso Senhor, é o que está falando essas palavras, levando essas palavras aos seus filhos. Ele é o santo e verdadeiro. Não há mentira na boca dele. Ou seja, se ele falou essas palavras é porque irá se cumprir. Porque tudo que sai da boca dele é verdade. Não só o que sai da boca dele é verdade, mas ele é a própria verdade em carne. O que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Ou seja, aonde Jesus fala que vai abrir as portas se abrirão. E aonde que ele fala que as portas não se abrirão, que continuarão fechadas, ficarão fechadas. Isso demonstra que a gente tem que colocar a nossa vida completamente nas mãos dele, os nossos pensamentos nas mãos dele, os nossos projetos, os nossos planos para o futuro nas mãos dele. Por quê? Porque ele é o que abre, e o que ele abre permanece aberto, e o que ele fecha permanece fechado. Porque a gente tem que procurar ir de acordo com a vontade, com a vontade dele. Ser submisso perante a vontade de Deus. Porque aquilo que Deus tem preparado para nós é perfeito e agradável. Ou seja, aquilo que ele planeja abrir em nossas vidas ficará aberto e permanecerá aberto para sempre. E aquilo que Deus permitir que não seja aberto e continue fechado para nós, vai continuar fechado. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Continuando, ele fala para a igreja de Filadélfia: Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que Jesus diz para a igreja de Filadélfia que ela tinha pouca força? Esta pouca força não é uma pouca força espiritual, porque a igreja de Filadélfia era muito forte espiritualmente, e nem uma pouca força física, mas era uma pouca força em termos de minoria. A igreja de Filadélfia era minoria. Era minoria. Existiam outras igrejas cristãs na época em outras cidades que eram muito mais fortes, digamos assim, no número de pessoas. Muito mais pessoas, frequentadores, né, que se diziam cristãos nessas outras cidades. Era muito maior o número de cristãos. Mas a igreja de Filadélfia tinha pouca força, tinha poucos cristãos ali. Só que mesmo eles tendo pouca força, poucas pessoas, eles eram o tipo perfeito de cristão. Eram os famosos cristãos verdadeiros. Como nós temos que ser. Ou seja, nós temos que se espelhar no que era Filadélfia. Aqui, ó. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, mesmo ele sendo a minoria, não sendo a maioria dos cristãos na época, a minoria, como é hoje em dia cristãos, igual é a igreja de Filadélfia, são minorias. São a minoria. Faça um levantamento no Brasil, no mundo inteiro. Quantos cristãos existem no mundo? Eu não sei, eu não pesquisei, mas existem milhões e milhões e milhões de cristãos no mundo. No Brasil, 80
se diz cristão. Lembrando que cristãos, para se considerar cristão, é a crença em Jesus Cristo. Ou seja, católicos, evangélicos, testemunhas de Jeová, mormons, todos eles creem em Jesus. Ou seja, fazer essa pesquisa engloba tudo isso, todas essas religiões que creem em Jesus Cristo se consideram cristãos. Aqui no Brasil, mais de 80% dos brasileiros se consideram cristãos. 210 milhões de brasileiros nós somos. Ou seja, mais de 180 milhões de brasileiros se consideram cristãos. E por que o Brasil está nessa situação crítica? Onde há corrupção, onde há violência, onde há desemprego, onde há um monte de coisa ruim acontecendo nesse país, sendo que a maioria se considera cristão. Justamente porque a maioria se considera cristão, mas uma baixa minoria é cristão, como deveria ser, como os filadelfos. Como os da igreja de Filadélfia, na cidade de Filadélfia eram minoria. Ou seja, o Brasil se orgulha tanto de dizer nós somos um país cristão. E veja a vergonha, a decepção, a corrupção, a imoralidade que é. O Brasil é um dos países mais imorais do mundo. Mais imorais do mundo. A putaria a céu aberto. Desculpe o palavreado, pessoal. Mas é uma putaria, uma safadeza a céu aberto, nas ruas. Aonde quer que passe. Você vê a indecência das pessoas. Por que isso? Sendo que esse país se considera um país cristão. Porque, justamente, são a maioria dos cristãos falsos, dos cristãos desconcertados, dos cristãos que estão em pecado, que são a maioria, mas não tem força e não tem expressão espiritual. Já a igreja de Filadélfia é justamente ao contrário. É a minoria, tem pouca força, tem pouca gente, mas espiritualmente é muito, muito, muito forte. Por isso que Jesus disse, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta, e ninguém pode a fechar, ou seja, nem que o diabo, nem que os demônios, nem que pessoas, nem que gente invejosa tente fechar essa porta. A igreja de Filadélfia ficará de pé. A igreja histórica de Filadélfia, lá no primeiro século, e a igreja de Filadélfia nos dias de hoje. Porque a igreja de Filadélfia não parou de existir, continua nos dias de hoje. Em nós, que seguimos a Jesus de forma verdadeira e simples, verdadeira e simples, sem querer se achar, sem querer se exaltar mais que os outros, mas procura fazer a vontade do seu Senhor. Tem como prioridade buscar a vontade de Deus. A gente tem que colocar Deus acima de tudo. Como ele deve realmente ser. Nossas prioridades, os nossos planos tem que ficar em segundo lugar. Mas a vontade de Deus tem que ficar em primeiro lugar. A gente sempre tem que pedir, meu Deus, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer para nós? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para minha família, para minha vida, para o meu futuro? Sempre a gente tem que pensar assim. Isso serve para mim, serve para você, serve para todos nós. E se a gente pensar isso, Deus coloca uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Essa porta aberta em todas as áreas da nossa vida. Não só na espiritual, mas em todas as áreas. Todos os caminhos que a gente foi trilhar. Se a gente tiver Deus conosco, tiver o Senhor Jesus, tiver debaixo da proteção de Deus, a porta está aberta e ninguém fechará. Por quê? Porque essas pessoas guardam a palavra de Deus e não negam o nome de Jesus.
justamente por isso. E aqui no 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Ou seja, aí uma promessa para o futuro. Jesus falou que os que se dizem judeus, os que se dizem seguir a Deus, e não seguem, mas são sinagoga de Satanás, ou seja, são falsos, vão reconhecer Filadélfia como a igreja fiel. Vão reconhecer e vão adorar. Vão adorar a igreja de Filadélfia, porque vão ver que a igreja de Filadélfia é o espelho de Jesus. Assim como Jesus era, a igreja de Filadélfia também é. Porque Cristo é um só corpo. Jesus é o cabeça do Cristo, é o cabeça, e nós somos o corpo. Ou seja, há um só corpo e há uma só cabeça. Cristo, Jesus, é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que, assim como Jesus era e é, a igreja também, a igreja de Filadélfia é. Era e é. Por isso que os falsos judeus e também falsos cristãos vão reconhecer a fidelidade da igreja de Filadélfia e vão adorar. E vão saber que o Senhor ama a igreja de Filadélfia. E aí a promessa: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Grande tribulação. Jesus prometeu que vai guardar a igreja de Filadélfia da grande tribulação. Luiz, isso significa que é um arrebatamento secreto? Não, porque a Bíblia não tem base nenhuma para afirmar que a igreja vai ser arrebatada secretamente. Mas diz que Deus vai guardar a igreja poderosamente na hora da tribulação. Ou seja, vai esquivar a igreja dele na terra. Isso a gente vai ver mais à frente em outro estudo sobre a mulher fugindo do dragão, Apocalipse 12, que diz claramente que Jesus, Deus, irão encaminhar o seu povo para o deserto, para lugares ermos, inabitados, para lá guardar o seu povo, proteger o seu povo, sustentar o seu povo, assim como Deus mandava o maná no deserto para o povo de Israel, depois que o povo de Israel fugiu do Egito, teve o livramento do Mar Vermelho, que se abriu em dois, e os egípcios foram mortos quando estavam perseguindo o povo de Israel. Assim também será no futuro, quando Deus tirar a sua igreja fiel do meio do sistema, desse sistema do anticristo, ele vai levar a igreja para o deserto. E lá seremos sustentados, alimentados por 3 tempos e meio, 3 anos e meio, como está lá em Apocalipse 12. E esses 3 anos e meio justamente batem no tempo, que é o tempo que o anticristo irá reinar sobre a terra. 3 anos e meio, ou seja, guardar como a igreja de Filadélfia guardou a palavra da paciência, ou seja, estava esperando Jesus resgatar eles, esperando e crendo e confiando que Jesus cumpriria a promessa e salvaria os seus seguidores, como guardou a palavra da paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre os que habitam sobre a terra. Ou seja, a gente guarda a palavra de Deus em nós e Deus também guardará nós na hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. No 11, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja,
permanece, deixa guardado no seu coração, na sua mente, a palavra. E ninguém vai tomar tua coroa, ninguém vai tomar sua salvação. O seu reino de reis e sacerdotes no milênio sobre as nações, ninguém vai tomar isso se você guardar, permanecer dentro de você como seu objetivo maior. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, finalizando sobre a igreja de Filadélfia. Se permanecermos fiel, como era Filadélfia, a gente vai ter a salvação, vai ter o galardão de ser reis e sacerdotes, seremos coluna, ou seja, coluna, numa construção, a coluna é a parte principal que dá sustentação a uma construção, ou seja, seremos colunas, seremos importantíssimos no santuário de Deus, no templo de Deus. A gente vai entender isso através de outros textos, em outros estudos que a gente vai fazer. Que esse se tornar coluna é reinar com Cristo. Cristo reinará no milênio, ele será o cabeça, o rei principal. Mas a igreja ajudará Cristo a governar no milênio sobre as nações. Isso é ser coluna no templo de Deus. Vamos agora à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 14. É o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente, ou seja, é uma igreja morna. Não é fria e não é quente como era a Filadélfia. Mas é uma igreja morna. Isso incomoda o Senhor. A gente vai ver que isso incomoda. Tanto é que ele diz assim: assim porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, é uma coisa que enoja o Senhor, eles serem mornos espiritualmente, porque eles não se decidem. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser sim, sim ou não, não. Ou a gente é cristão de verdade, ou a gente não é. E eles queriam a mornidão. Queriam ser mornos, ficar no meio do caminho, em cima do muro, não se decidiam se eram frios ou se eram quentes. Diziam crer em Deus, mas ao mesmo tempo tinham atitudes de pessoas que não criam. Eram mornos. Em hipótese nenhuma, um cristão tem que ser morno. Se decida. Ou você é frio, não crê em nada, deixa de crer em Deus, ou você é quente. Mas não queira viver o meio termo, porque o meio termo é o pior tipo de pessoa para Deus. É a pessoa que diz crer em Deus, mas na hora H fica em cima do muro. Por isso que ele diz que vai vomitar essas pessoas da boca dele. 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Ou seja, a igreja de Laodiceia, ela dizia: eu sou rico, estou enriquecido, abastado eu estou, tenho dinheiro, tenho posses. Veja como era o pensamento deles. Eles pensavam que porque eles tinham isso aqui, ó, dinheiro, muito dinheiro, isso compraria a salvação. Eles pensavam que isso era sinal de bênção, de que Deus estava com eles. Mas quando eles pensavam isso, Jesus vem com a verdade esmagadora e fala:
E não sabes que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, o dinheiro que eles tinham, os bens, as benfeitorias, os bens financeiros que eles tinham, não demonstrava que aquilo era um sinal que Deus estava com eles. Aí você vê as igrejas nos tempos de hoje falando sobre sobre teologia da prosperidade, dizendo que Deus quer que você tenha carro, que você tenha casa, que você tenha riqueza, que você tenha um iate, um avião, que você seja muito rico, que você tenha dinheiro para dar a todos, para emprestar. Falam que isso é sinal da salvação, e não é. A prova está aqui na própria Bíblia. Diz claramente, a igreja de Laodiceia se achava porque tinha posses, porque ostentava, assim como tem muitas pessoas que ostentam dentro das igrejas, porque tem carro, porque tem um salário ótimo de mais de 5 mil, 6 mil reais por mês, porque tem casa na praia, se acham, achando que isso vai comprar salvação e não compra. Tanto é que não compra que Jesus diz, vocês são os desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus, vocês não estão vendo que eu não estou nesse negócio, que eu não estou querendo enriquecer o meu povo, eu estou querendo dar salvação eterna do meu lado. A riqueza de vocês é no milênio e na eternidade, e não agora. É isso que Jesus quer de nós. Pelo amor de Deus, não entendam, mano, não estou dizendo que nem o rico, que nenhum rico, que nenhuma pessoa bem-sucedida financeiramente agora irá ser condenada. Porque depende do que? Do coração dela. Se o coração dela estiver em Deus, ela vai ser salva. Agora, se o coração dela não estiver no Senhor, aí infelizmente ela vai ser condenada. Depende das obras também. Mas, o que eu falo? É que tem gente que diz que a riqueza, os bens materiais, são sinônimo de que Deus está com você. E na verdade não é. O sinônimo de que Deus está com você são os seus frutos. Os frutos na sua vida. Você demonstra que Deus está com você? Ou não? Eis a pergunta, né? Aconselho que me 18, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os olhos com colírio para que vejas. Aqui Jesus vem falando uma metáfora, né? Que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça. Ouro provado no fogo para que enriqueças é o quê? Que você foque na palavra de Deus, porque ela é provada pelo fogo. O ouro, quando é provado pelo fogo, ele não deixa de ser ouro, apesar dele ser derretido, né? Mas ele continua sendo ouro, continua tendo valor. Ou seja, a palavra de Deus é assim. Pode vir lutas, pode vir tentações, pode vir o que for. Pode passar o fogo que for, a prova que for, mas a palavra continua sendo palavra. E vestes brancas, sinônimo de santidade. Se limpar, se purificar, abandonar a vida errada e se purificar. Por isso que Jesus disse, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a tua vergonha da tua nudez. Ou seja, se cubra de santidade. Deixa essa vergonha, essa nudez, essa podridão de lado e se vista de santidade. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Ou seja, abrir os olhos espirituais para que veja, ter discernimento espiritual, não os olhos carnais, mas os olhos espirituais para que vejas. Discernimento espiritual. Palavra, santidade, discernimento espiritual. 19. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo.
Se, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, Jesus está falando, eu estou falando essas palavras duras para vocês, não é porque eu não gosto de vocês, não é porque eu não amo vocês, mas eu estou repreendendo a vocês porque eu amo vocês. Vocês precisam desse chacoalhão. Vocês precisam se arrependerem. Ou seja, veja a situação dessa igreja de Laodiceia. Por mais pecado que eram feitos, que eram cometidos naquela igreja, em Laodiceia, por mais desconcertadas que fossem as pessoas, mesmo assim Jesus ama. Tanto é que ele ama que ele diz que eles precisam se arrepender. Se ele não amasse, ele não estaria nem aí. Ele não estaria nem aí para essa igreja de Laodiceia. Mas ele diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, como um pai. Se um filho fazer uma besteira, o pai vai repreender. E se não for suficiente a repreensão, se o filho não obedecer pelo diálogo que sai da boca, pela palavra de repreensão, o pai vai castigar. Vai castigar e com o castigo o filho vai aprender. Ou seja, tanto na repreensão quanto no castigo, o filho vai aprender. Se não for necessário por um, vai ser necessário por outro. É como aquela palavra, né? Se não for por bem, vai ser por mal. Ou seja, Deus é assim. Se ele falar a repreensão pela boca dos profetas e o povo dele não ouvir, ele vai vir e vai permitir o castigo. Vai permitir o castigo vir sobre o seu povo, para o povo aprender. Assim como foi Israel sendo escravizado pela Babilônia, né? 70 anos. Ficou no cativeiro babilônico. Por quê que eles ficaram 70 anos? Porque eles não obedeceram a Deus. Eles não obedeceram a Deus. Deus tinha lei na Torá que era guardar os anos sabáticos, né? Ou seja, o povo de Israel trabalharia 6 anos e no 7º ano não faria nenhum trabalho. Ou seja, naquele ano o povo de Israel não poderia trabalhar, não poderia fazer força nenhuma. Mas o que acontecia? Deus, sabendo disso, que ele mesmo criou a lei para o povo obedecer, os 5 primeiros anos tinha colheita normal. Mas no 6º ano a colheita era dobrada. Ou seja, por que Deus abençoava a terra deles? Para que eles tinham uma colheita dobrada. Ou seja, no 6º ano, em um ano, eles colhiam os alimentos que eram compatíveis para se alimentar por 2 anos. Ou seja, para no 6º ano eles já ter a colheita dobrada para eles não precisar trabalhar no 7º. E eles descumpriram isso. Eles não obedeceram a Deus. E ficaram 70 ciclos. Exatamente 70 ciclos desses 7. 70 vezes 7. Ficaram 70 ciclos sem descansar no 7º ano. Sem descansar o ano sabático. Um ano sabático, né? Eles descumpriram a vontade de Deus. E justamente esses 70 foi o que Deus permitiu que o povo ficasse na escravidão no cativeiro babilônico. Para recuperar os 70 anos sabáticos que foram perdidos, né? Porque eles não obedeceram a Deus e Deus fez o castigo vir sobre eles. E é justamente isso que está mostrando aqui. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ou seja, se a repreensão não funcionar, se a palavra de Deus não funcionar entre aspas, né? Porque sempre funciona. Não funcionar por bem, através da boca dos profetas, Deus enviar os profetas e o seu povo não ouvir, para Deus não tem problema nenhum se o povo não escutar. Porque ele vai permitir que o castigo venha ao seu povo e o povo aprenda com o castigo. Ou seja,
Não for por um lado, vai por outro. Para Deus não tem problema nenhum. Por isso ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Ou seja, isso acontece por causa do amor de Deus. E aí Jesus fala, sê pois zeloso, tem zelo do que eu te falei. Tenha zelo, tenha cuidado, guarde o que eu te falei. E se arrepende. Arrependa. Arrependa-se para que não seja necessário o castigo vir sobre vocês. E não só o castigo, mas também a condenação. O pior não é nem o castigo, o pior é a condenação. Se eles não se arrependessem, isso iria chegar na condenação. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Prestem atenção nisso aqui. Você está na sua casa. Dentro da sua casa. Aí de repente alguém começa a bater na porta. Você vai atender essa pessoa, né? Você está dentro da sua casa, dentro do seu lar, e essa pessoa está fora. Batendo. Ela não está dentro. Se ela está batendo na porta, assim ó. Ou de casa. É porque ela não está dentro da sua casa. Ela não está com você. Ela está do lado de fora batendo. E se você for atender, abrir a porta e convidar ela a entrar, ela vai vir e vai entrar. A situação de Laodiceia era essa. Eles não tinham Jesus verdadeiramente na vida deles. Tanto é que Jesus estava batendo na porta. Jesus estava batendo na porta. Se alguém ouvisse a voz dele, abrisse a porta, ele entraria na casa e cearia com a pessoa. Ou seja, grande recado para a igreja de Laodiceia. Perceba, vocês ainda não tiveram um encontro verdadeiramente com Deus. Pessoas assim ainda não tiveram um encontro verdadeiramente com Deus. Primeiro se arrependam e depois abram a porta da sua casa, mas principalmente da sua vida, para Jesus entrar e cear com você. Primeiro o arrependimento, depois abrir o coração. A porta da nossa vida é o coração. Abram o coração para Deus. Abram o coração para Jesus e deixem Ele entrar. Finalmente no 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Grande promessa é para quem se arrepender em Laodiceia. Assentar com Jesus no trono, ou seja, governar sobre as nações, ou seja, mesmo para essa igreja desconcertada, essa igreja que está em pecado, está desconcertada, está longe, que Jesus não está ainda dentro da sua vida. Mas mesmo para essa igreja, Jesus tem promessa. Se a pessoa se arrepender e abrir o coração para Ele, se assentar no trono, governar com Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é isso, pessoal. É isso. A palavra de Deus é clara. A gente tem que procurar ser como Filadélfia. Mas e se nós estamos como Laodiceia? Se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Abandonem os seus pecados da sua vida errada. Se consertem com Deus, abram o seu coração verdadeiramente. E vivam uma vida de santidade. Vivam uma vida de santidade até que chegue como era Filadélfia. Ou seja, a gente pode estar no momento atual vivendo como Laodiceia. Se você se encontra como Laodiceia nesse momento atual, não tem problema desde que você abandone essa vida e se conserte. Agora, se você não se consertar, saiba que vai chegar a sua condenação se você não se arrepender. Mas Deus não quer que você seja condenado. Deus quer que você se conserte.
Abra a porta do seu coração para ele entrar. E aí sim, pessoal, aí sim você vai cear com Cristo e ele vai cear com você. E você, no milênio, se assentará no trono de Cristo, assim como Cristo se assentou no trono do Pai dele. Promessa. É promessa. Se arrependam, pessoal. Arrependam-se dos seus pecados, da sua vida errada. E busquem Cristo com todo o seu coração, com toda a sua alma. Pessoal, é isso. O vídeo de hoje é isso. Que a gente procure abandonar nossas vidas erradas. Se a gente estava como a igreja de Laodiceia, que a gente se converta, muda de direção e vá para a igreja de Filadélfia. Seja como a igreja de Filadélfia. Fiel. Mesmo sendo a minoria, que a gente seja fiel. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a vocês de terem acompanhado o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, dê aquela força, pessoal. Compartilhe esse vídeo com quem você puder. Não deixa de ativar o sininho da notificação. E é isso, pessoal. Leve a palavra para as pessoas que precisam ouvir. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe a todos.